história do mundo. Vivemos talvez poucos dias, ou talvez meses, ou até anos, muito próximos à vinda do Senhor Jesus Cristo. Sabendo disso, então, como igreja aqui em Campinas, resolvemos trazer uma série de estudos sobre escatologia, que é o estudo daquilo que a Bíblia diz sobre assuntos proféticos, assuntos vinculados ao plano de Deus para a história do homem. A gente reconhece que esse assunto é bastante polêmico, gera muitas vezes confusão, às vezes divide igrejas, não deve ser assim, mas acontece, divide até os próprios obreiros e pastores que têm um ponto de vista escatológico diferente. Isso também não deve acontecer. Nós estamos todos numa escola, aprendendo aos pés da palavra de Deus e confiamos que o Senhor hoje cedo vai falar aos nossos corações sobre esse assunto. Amém? Então, para quem está acompanhando esta aula, que é a segunda dessa sequência, convidamos vocês a participar dessa aula junto conosco. Eu tenho em mão aqui uma revista que eu comprei para mostrar o meu interesse em atender a necessidade da hora. E essa revista eu comprei na banca, lá em Souzas. 2012, Evidências do Fim do Mundo. Coleção Segredos e Mistérios. Paguei R$ 12,90. E eu pensei, seria interessante introduzir hoje na minha aula, não partindo dessa revista, mas me referindo a essa revista. Eu pensei, que autoridade tem essa revista para dizer que 2012, que é este ano agora, vai ser o fim do mundo? Que autoridade eles têm? Ok, então eu fui olhar na primeira página, eu vi quem é que produziu essa revista, essas informações. Aí a gente tem aqui VP Produções. E aí tem os endereços, um site na internet, impresso e acabamento, gráfica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fui olhando aqui, pá, tudo bem. Sumário, fui virando a página, e a primeira página, o calendário da civilização maia. Então, eles vão partindo desta autoridade histórica, não bíblica, de uma civilização na antiguidade, e acham que a civilização maia tinha o segredo sobre a história da humanidade. Nós sabemos que essa revista é apenas uma de muitas que tem circulado por aí pelas mídias nesses últimos anos sobre essa preocupação que o homem tem, que o mundo está acabando. Não está acabando, mas está sendo ameaçado por influências que nós não podemos fechar nossos olhos, nem tapar nossos ouvidos. Temos que prestar atenção àquilo que a Bíblia diz sobre os eventos que marcam a atualidade e também que profetizam coisas futuras. Pois bem, nossa autoridade é a Bíblia. Estamos aqui para ver, resumidamente e de uma forma bastante simplificada, aquilo que Deus está planejando para o nosso mundo. Não é nosso propósito
expor o ensinamento da nossa igreja, mas o ensinamento daquilo que a Bíblia diz. Não estamos aqui para defender alguma tese escatológica que talvez algum pastor ou algum estudioso da Bíblia, séculos atrás, pensou, ou inventou, ou descobriu. Nós queremos ver, na simplicidade da palavra, o que o Senhor tem registrado neste livro e não numa revista. Não em livros, mas neste livro, que é nossa fonte de autoridade. Ok? Eu tomei a iniciativa de xerocar ontem à noite, lá no shopping, um gráfico que é, não para confundir vocês, que é um gráfico diferente que esse que está aí na parede, que a câmera não está ainda focalizando, mas uma hora nosso irmão Daniel vai virar a câmera para quem está assistindo ver nosso gráfico ali. Uma outra hora, Daniel, você pode virar a câmera ali. E esse gráfico eu fiz uns anos atrás. Silvio me deu tão carinhosamente um outro gráfico que ele também fez. E eu, fuçando na minha pasta aqui sobre escatologia, que eu tenho nos meus arquivos aí já faz muitos anos, achei uns gráficos aqui também o Silvio fez, quando ele era aquele garotinho de calça curta, aqui na igreja, uns anos atrás, que ele fez lá na Palavra da Vida, uns rabiscos que ele fez. E eu não vou mostrar, né, porque ele não está aqui para ele se defender, né, Carol? Ele está lá em Vitória, a ministério, e Deus abençoe ele. Mas eu tenho bastante gráficos aqui, se quiser dar uma olhada. Trouxe essa pasta preta aí que está ali perto do piano. Também está cheio de livros e coisas, e nosso tempo não vai permitir que a gente fale de recursos disponíveis hoje nas livrarias evangélicas. E tem vários irmãos que estão oferecendo material que possa ajudar os irmãos a estudarem com calma lá em casa esse assunto tão empolgante e fascinante. Mas esse gráfico eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, tá bem? Está aqui na mão. Tem uma cópia, eu acho que para todo mundo. E nós vamos seguir este gráfico que é um pouquinho diferente que aquele maior ali, para nos ajudar a entender o que é dispensacionalismo, né? Esse é o tópico para o dia de hoje. O que é dispensacionalismo? Se eu perguntar para vocês, eu acho que cada um vai ter uma resposta diferente quanto a essa questão. O que é uma dispensação? O que é dispensacionalismo bíblico, né? O que é isso? Então, nós vamos verificar alguns fatos na palavra de Deus que nós vamos ler, e convido quem está assistindo essa aula a procurar na sua Bíblia, junto conosco, essas referências muito lindas, muito importantes, muito empolgantes que temos dentro da palavra de Deus. Antes de verificarmos essas referências, eu queria só dizer uma coisinha, algumas coisinhas. Esse assunto não é popular. Não é popular por vários motivos. Existe um espírito, uma atitude, uma onda de influências dentro do cristianismo, especialmente no movimento evangélico, e chegando a mais perto de casa aqui no Brasil, existem igrejas que não falam nesse assunto. Não querem se envolver em questões polêmicas. Dizem que dispensacionalismo divide igrejas,
divide pastores e cria atritos entre membros de igreja. Não sei por que tem que ter essa atitude. Cada pessoa está aqui na igreja, está vivendo a sua vida cristã, buscando conhecer a palavra do Senhor. Cada pessoa está assim num nível diferente que o outro irmão do lado na sua aprendizagem da Bíblia. Cada um tem um conhecimento mais aprimorado, outros estão começando no ABC da palavra de Deus. Então, para quem é novo na fé, quem é um crente recentemente convertido, tenha paciência, cria um gosto por esse assunto. Sei lá, toma um cafezinho mais reforçado lá em casa e vem para a igreja para aprender, né, um pouco mais sobre esse assunto. E para aqueles que são mais jovens entre nós, eu ainda estou nessa classificação, né, de ser humano, né? Se você é novo, você deve estar muito empolgado com esse assunto. Porque eu já atravessei a ponte da vida, está cambaleando no outro lado do rio da vida, né? E vocês estão começando a atravessar a ponte da vida. Então, vocês têm, neste semestre aqui na nossa igreja, uma oportunidade para você que é jovem, conhecer o que Deus está planejando, né? Para a história atual e futura do mundo. Anotei aqui também uma outra coisa. Escatologia, ou seja, o estudo de profecias bíblicas, é a espinha dorsal da Bíblia. Aí eu coloquei aqui peixe, mas não tem nada a ver com um endereço de e-mail aí de um casal da igreja. Mas peixe, você já viu os ossos de um peixe? Você já viu um esqueleto de peixe? Então tem o osso dorsal e tem todos aqueles ossinhos saindo dos dois lados desse osso. Então, para você pensar, imaginar que a Bíblia é como se fosse, né, simbolicamente, um tipo de espinha dorsal. Então, a escatologia é essa espinha dorsal da compreensão da Bíblia. Então, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo 2:15. Uma referência muito bem conhecida, onde o apóstolo Paulo orienta Timóteo sobre a importância de dispensações. 2 Timóteo 2:15. Diz a palavra: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse aqui é uma exortação dirigida a Timóteo. Timóteo era um pastor novo na igreja em Éfeso. E Paulo sabia que para a igreja ser equilibrada, ser uma igreja bem orientada pela palavra sadia da Bíblia, Timóteo era a figura principal na igreja, para comunicar o ensino de Deus para a igreja local. Então ele fala para Timóteo, e para nós hoje podemos aceitar também essa admoestação, a procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo manejar
que maneja bem a palavra da verdade, esse verbo manejar, tem o sentido de você saber diferenciar dentro dos ensinamentos da Bíblia certas épocas históricas, certos ensinamentos que são básicos, que são blocos de informação que estão dentro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que se formam um conjunto de ossos vinculados à espinha dorsal, que é profecia, que é escatologia. Esses ensinamentos têm que ser entendidos para que você possa decifrar, quando você lê a Bíblia, um versículo aqui e ali, aí você vai ver, esse versículo está falando da nação de Israel. Ou este versículo está se referindo à igreja do Senhor Jesus. Ou este versículo está se referindo a mim, que eu preciso me enquadrar e acertar minha vida perante este versículo, porque está se aplicando a mim. Então, a questão das dispensações é vinculada a uma questão sobre interpretação, né? Se Paulo falou para Timóteo manejar bem a palavra da verdade, fazemos a pergunta, então, como é que a gente maneja bem? Como é que a gente interpreta a palavra de Deus? Especialmente questão escatológica. Agora vamos passar para um outro versículo. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 32. Paulo novamente escrevendo para a igreja em Coríntio, diz assim, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Este versículo isolado eu selecionei porque dentro deste versículo nós temos a subdivisão étnica, ou vamos dizer, a subdivisão espiritual da raça humana. A humanidade é dividida principalmente, mas não exclusivamente, nesses três grupos de pessoas. Nós temos os gentios, os judeus e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você vê uma pessoa e você chega a conhecer essa pessoa mais intimamente, você vai descobrir, não, essa pessoa é de origem japonesa, ou é russa, ou é australiana, ou brasileira, ou qualquer outra nação que não seja a nação de Israel, essa pessoa é intitulada aqui gentia. Não gentinha, gentia. Gentia. É um termo bíblico, ok? É qualquer pessoa que não é do grupo étnico chamado judeus. Então, qualquer pessoa, qualquer raça, qualquer nacionalidade é gentil. Depois temos os judeus. Então, esse grupo de pessoas são pessoas que têm uma origem étnica diferente que a maioria de nós. Eu acho que ninguém aqui dentro da nossa igreja tem um DNA da raça dos judeus, que eu saiba pelo menos, né? Mas são pessoas que são descendentes por uma árvore genealógica que é datada lá de Abraão, que foi o pai da nação de Israel. E Deus tinha um plano muito especial para esta nação chamada o povo de Israel. Ok? E muitas referências
proféticas, muitas passagens na Bíblia são ligadas exclusivamente à nação de Israel. E não tem nada a ver com a igreja. Isso é muito importante você perceber na leitura, no estudo das suas Bíblias, que quando um versículo bíblico está falando de Israel, isso não tem nada a ver com você. Se você é da igreja do Senhor Jesus, isso é outra subdivisão dentro do plano profético de Deus, ok? Então não confunde versículos bíblicos que são reservados para a nação de Israel com versículos que se aplicam à igreja do Senhor Jesus. É neste ponto que há muita confusão gerada até nas igrejas, até na televisão. Ontem à noite liguei a televisão, ouvi um pastor falando uma coisa que eu fiquei chocado. Como esse homem podia pegar passagens lá do Antigo Testamento que tinham uma referência exclusivamente reservada para Israel e pegar esse versículo e jogar na visão do povo brasileiro, do povo evangélico, e dizer que esse versículo pode ser aplicado a nós hoje. Isso só gera muita confusão na cabeça de muita gente. E é baseado num erro de conceito interpretativo da Bíblia. Então, temos gentios, judeus. Depois temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, como Paulo aqui enfatiza neste versículo. Nós sabemos que o Novo Testamento começa com 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou já dizer categoricamente que não existe dentro desses 4 evangelhos ensinamento especificamente dirigido para a igreja. Não existe. Ensinamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo começa principalmente, há algumas referências aqui e ali, mas principalmente em Atos capítulo 2, e nós temos o desenvolvimento da história da igreja desde Atos 2, do dia de Pentecostes em diante. Nós temos as epístolas, as cartas escritas às igrejas, e o livro de Apocalipse, capítulos 1 e 2 e parte de 3, que também se aplica à igreja do Senhor Jesus Cristo. Principalmente, fora dessas referências, não existe dentro da Bíblia versículos dirigidos diretamente ou especificamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós entendermos isso hoje, ok? Então, se você está procurando alguma orientação para a sua vida de crente, ou sua vida de igreja, ou comportamento cristão, ou como nós devemos agir nesse mundo, nesta época histórica em que estamos vivendo, que é a dispensação da igreja, procura dentro desses textos. Agora estou vendo daqui a reação dos irmãos, que estão com os olhinhos abertos assim, parecem umas corujinhas, né? Sentados na árvore, que passaram a noite no escuro, de repente, seus olhos começaram a piscar assim, porque eu falei uma coisa aqui que eu sei que algum aqui, ali, não entendeu o que eu falei. Então eu vou esclarecer. Dentro dessas passagens, desses livros que eu mencionei, existe ensinamento específico para a igreja. Isso não quer dizer que você não pode aprender alguma coisa de qualquer passagem da Bíblia. Ok? Você vai lá em Gênesis, você vai lá em Deuteronômio, em Números, Êxodo, os Salmos, os profetas. Você pode achar muita coisa para a sua vida ali
que seja orientação generalizada sobre quem é Deus, sobre a história de Israel, sobre fatos de orientação de ética, né, de comportamento, e como viver. Por exemplo, tem leis ali no Antigo Testamento, dentro das leis de Moisés, leis de higiene. Muita informação que você tem na Bíblia que você pode estudar e achar coisas assim de valor para a sua vida. Mas na aplicação destas coisas, dessas verdades, quando você quer aplicar essas coisas à sua vida diária, sua vida particular, toma muito cuidado com isso, porque nem todas as referências na Bíblia têm aplicação a nós. Não tem aplicação a nós. Tem utilidade, tem orientação, conceitos, leis, princípios. Por exemplo, o livro de Salomão, né? Ali é um livro sobre um romance, sobre relacionamento entre um casal, até na vida mais íntima do casal. Tem muita coisa ali interessante que pode ajudar você em alguma área da sua vida. Mas quando é coisa ligada à igreja do Senhor Jesus Cristo, ensinamentos do apóstolo Paulo, de Pedro e João, que eram os escritores principais, tem Judas, tem Tiago, tem vários livros ali no Novo Testamento que têm uma aplicação direta para a igreja, ficam focados mais nessas passagens, muito mais do que em outras passagens, vamos dizer, do Antigo Testamento. Tá legal? Isso não quer dizer que você não pode aprender alguma coisa útil de toda a Bíblia. O que está acontecendo hoje nas igrejas é que há muita confusão sendo gerada por pastores muito bem intencionados, mas que pegam passagens lá do Antigo Testamento que são reservadas exclusivamente para o povo de Israel e tenta aplicar essas coisas para a época da igreja. Deu para entender isso? Ok. Fui claro, então tá bom. Então temos essas três subdivisões de pessoas dentro da humanidade: gentios, judeus e a igreja. Agora, lá em Gênesis 40, versículo 8, queria convidar algum irmão, alguma irmã, para ler essa passagem para mim, por favor. Gênesis 40, versículo 8. Eles responderam: tivemos sonho, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus os intérpretes, as interpretações? Conte-me o sonho. Obrigada, Carol. Eu vou repetir aqui este versículo em Gênesis 48. José leva as pessoas a entenderem que a verdadeira interpretação da Bíblia pertence a Deus. Isso é muito importante você se agarrar nisso. Não vai na onda da interpretação de homens, mas vai na interpretação que Deus dá à sua palavra. Isso é ensinado também pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20, onde Pedro disse que a profecia não é de particular elucidação. Não é de particular elucidação. Isso quer dizer que não cabe a nós, eu não vou dizer, não é bem assim. Cabe a nós sim procurarmos entender a palavra de Deus. Mas tem certos irmãos que parece que têm uma mania de ter uma interpretação personalizada. É peculiar daquele irmão. Ah, aquele irmão, puxa, ele está falando isso aí.
E eu trouxe ali a minha malinha cheia de livros. Nós temos mais de 2.600 livros teológicos lá em casa, de tudo quanto é jeito. Só para ter uma noção. Tá? Eu não li todos esses livros. A dona Luísa leu. Não sei se leu. Sem contar meus livros. Agora, meus livros é outra categoria. São livros que eu gosto, que se comunicam comigo. Dá para segurar aqui a câmera só um instante? Eu vou sair do ar, tá? Segura aí. Pronto. Voltei. Meus irmãos, deixe-me tomar 2 minutinhos para falar uma coisa aqui. Existe hoje uma infinidade de material disponível para você estudar esse assunto, ok? Ouvi um padre essa semana na Rede Vida, mencionando um documento de Aparecida que foi escrito à 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Aparecida em 2007. Eu fiquei fascinado com o que ele estava falando. Aí eu fui na livraria lá na cidade e comprei o livro. R$12. Eu fui lá verificar o que ele tinha falado daqui dentro. E eu fiquei muito satisfeito que ele estava falando coisa com coisa na televisão. Aí eu fui lá verificar, e ele tinha dito que mais ou menos 10% do povo católico, isto é, na América Latina toda, 10% do povo católico lê a Bíblia e estuda alguma coisa de teologia. 10%. O resto não acha necessário nem importante. Deixa para o clero da igreja, deixa para os padres, ele sabe o que ele fala, está certo. Mas o povo não vai pessoalmente na Bíblia para verificar se as coisas que o padre fala, ou se o pastor fulano fala, é verdade na Bíblia. Não vão. E os evangélicos, não fica aí dando risada não, porque os evangélicos são piores, são 8%. 8% de evangélicos leiam e procurem estudar a Bíblia. 8%. Que vergonha! Criar vergonha na cara, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo não vai crescer nada se o povo de Deus não estuda e lê suas Bíblias. Nós temos que buscar lá em casa. Tem que queimar a vela se apaga a luz. Tem que desligar a televisão e pegar na palavra de Deus para a gente conhecer os mistérios, as verdades, as grandes revelações que vieram da parte de Deus para nós. Conhecermos. Então tem muitos livros. Dispensational Truth, verdade dispensacional. Esse autor, em inglês, esse livro, não está disponível em português. Foi escrito em 1918. Essa é uma cópia do primeiro livro lançado nos Estados Unidos por Clarence Larkin, 1918. Faz anos, hein? Esse mapa que eu pintei, que está na parede,
Está na página 17 desse livro. Já contei, então, essa não é original. Essa é a modificação desse daqui. Mas quem começou esta onda de fazer mapas e desenhos e gráficos sobre dispensacionalismo foi esse homem aqui. Ok? Clarence Larkin. Ele foi um desenhista mecânico que estudou a Bíblia, estudou aos pés de John Nelson Darby, que foi um dos fundadores do Movimento dos Irmãos, que nós fazemos parte desse grupo, que historicamente falando, na história da igreja, nossas igrejas tiveram uma contribuição generosa, sadia, da palavra de Deus na questão de profecias. Esse é o livro dele, vocês podem olhar depois. E só para você ter uma noção, aqui tem um envelope que recebi semana passada. Até está com o selo postal da Austrália. Recebi esse aqui, está cheio de goodies. Julie, sabe o que é goodies? Explica para eles. Aqui tem 2 CDs. Cada um tem mais de 300 estudos bíblicos gravados. Tem mensagens em MP3, em MP4, sei lá o que é MP, não sei o que, nem sei o que é isso. Ainda não estou evoluído tanto assim nessa questão. Mas tem matéria aqui. Um irmão. Olha aqui. Estudos bíblicos, estudos esboçados. Um irmão lá na Austrália que se aposentou, um engenheiro, dedicou seu dinheiro, ele oferece esse material gratuitamente para quem quiser. Entra no site deles, pode download todo esse material. No seu computador, no seu laptop, lá em casa, qualquer lugar, qualquer hora, vai lá e é tudo gratuito, porque eles trabalham no princípio que de graça recebemos de Deus e de graça a gente dá. Eu acho esse tipo de material vale a pena conhecer, tá bom? Eu estou só falando isso porque existe muitos recursos. Se você tem interesse, se você está buscando, não fica na ignorância, não fica na confusão. Pega na sua Bíblia, pega algum irmão, alguma pessoa que pessoa que conhece a matéria e a estuda, procura conhecer. Ok, chega de exortação e de propaganda. Anotei aqui um ponto aqui, tem uma bolinha preta e um ponto. Eu quero alertar sobre o perigo do conhecimento teórico que não é acompanhado por um comportamento adequado. Eu quero dizer por isso que parece que esse assunto sobre dispensações, sobre escatologia, o estudo das profecias, tem gerado uma certa mentalidade, eu vou dizer assim, mais ou menos intelectual, que certos irmãos acham que chegaram a conhecer os grandes mistérios de Deus. E eles se tornam, muitas vezes se elegem, muitas vezes escrevem livros mostrando que eles são os eruditos, os profetas, né, da atualidade da igreja. E muitas vezes esse conhecimento é baseado numa soberba que não cabe a eles ter. E eu estudo esse assunto, meus irmãos, muitos anos. E quanto mais eu estudo,
quanto mais eu sinto tão pequenininho perante a grandeza do plano de Deus. E quando você chega a entender como nosso Deus, em sua sabedoria, na sua onisciência, aquele que é do princípio e é do fim, o Deus eterno que conhece todas as coisas, esse Deus tem traçado um plano que inclui você e eu. Deus não esqueceu de nós, de mim, mas Ele colocou no xadrez, no mosaico profético da tua palavra, a vida de cada um de nós. Isso deve gerar em nós, sabe o quê? Não soberba, mas humildade. De encurvar perante a grandeza do plano de Deus, que é tudo aquilo ali, em forma gráfica. E eu acho que para a maioria de vocês aquilo lá é hierográfico egípcio, que você não está entendendo muita coisa aí. Mas até o fim do ano vocês vão entender. Tenham paciência, tá bom? Vocês que são jovens, vocês acham que isso é muito difícil? Parece curso de faculdade? Não é. Não é. Eu trouxe aqui, e eu vou mostrar para vocês, porque vocês conhecem o que é isso. E quem que fez esse mapa aqui. Agora, para mim achar aqui que está uma confusão aqui. Mas eu vou gastar um minuto para mostrar isso aqui. Vocês conhecem todos meu irmão, né? Achei. Mateus, quantos anos você tem? 16. Meu irmão fez esse mapa quando tinha 14 anos de idade. Olha lá. Meu irmão tinha 14 anos de idade, fez esse mapa à mão, com uma caneta nanquim. Esse mapa tem mais detalhes do que aquele ali que eu fiz. 14 anos ele tinha. E ele conhecia isso de ponta a ponta. Ele tinha estudos bíblicos na casa dele com outros jovens e com casais também, quando ele se casou. Eu não sei hoje até aonde esse conhecimento que ele tinha está sendo vivido na vida dele. E eu estou dizendo isso porque corre esse perigo, essa possibilidade de nós adquirirmos conhecimentos preciosíssimos, valiosíssimos das coisas de Deus, que são coisas sagradas. E nós achamos que nós somos os tais na igreja do Senhor Jesus. Não, nós não somos, não. Deus tem revelado a sua palavra aos pequenininhos, aos humildes, às pessoas que têm uma disposição de coração, uma atitude espiritual, uma postura de aluno, de discípulo, de aprendiz. Então, toma cuidado com isso. E eu estou falando isso para quem talvez esteja assistindo essa aula. Agora, existe essa questão de dispensações e nosso tempo está correndo. E eu posso dizer, através do material que tenho aqui nos meus arquivos pessoais, que existe uma infinidade de interpretações, de ideias
de mapas, de gráficos, de livros. E eu fico, às vezes, preocupado com o conhecimento, né, que nós temos. A dificuldade que a gente tem hoje de decifrar o que é verdade e o que não é. O que é opinião humana e o que é ponto de vista divino. Muito difícil. Mas não é impossível. Difícil é, mas não é impossível. Rapidinho, eu vou passar para vocês algumas ideias que hoje existem, e nós temos professores aqui na nossa igreja que são professores de história. E eu preciso elogiar essas pessoas pelo esforço que têm feito para aprender alguma coisa sobre a história da humanidade. Não historinhas, mas história. Fatos históricos que têm mudado o percurso da história da humanidade. Então, como é que as pessoas entendem a história? Porque, essencialmente, desculpe, eu estou com secura na boca. Dispensacionalismo é nada mais e nada menos do que subdivisões de tempo através da história da humanidade. É ponto de vista divino daquilo que se realizou ou está se realizando, o que vai se realizar durante o percurso da história da humanidade. Dispensações é isso. São pequenos blocos de história interpretadas do ponto de vista de Deus e dentro da Bíblia. Mas existe história secular, história acadêmica, história científica e vários estudos que nossos irmãos professores sabem disso. Não estou aqui para falar nisso, mas existe também história divina. História que Deus escreveu. História que Deus está ainda escrevendo e realizando perante nossos olhos, perante as notícias no jornal, perante a mídia, perante a televisão, perante especialmente focalizando nossa atenção no Oriente Médio. O que está acontecendo ali hoje, meus irmãos, está na Bíblia. E nós vamos ver isso em umas outras aulas no nosso curso. Mas o que a história secular diz? Há várias maneiras de entender como e por que eventos históricos acontecem. Alguns dizem que o homem determina, faz, realiza a história. É o homem que controla a história. Outros dizem, grandes forças da natureza mudam a vida dos povos. Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e uma série de acontecimentos ligados ao clima, à ecologia, a desastres da natureza, mudam a história. E mudam mesmo. Outros dizem que através de conflitos e guerras e força militar, o rumo da história da humanidade muda. E é verdade. A Revolução Marxista na Rússia, 1917, até a queda dos muros em Berlim, quase 70 anos de história do marxismo, mudou a história da humanidade. Ideologias políticas, sociais, econômicas e religiosas podem mudar o rumo da história. Abusos do poder sobem na autoridade política. Homens com um poder que eles abusaram.
e poucos homens, poucos líderes entre os povos sabem lidar com poder. Muitos usam e abusam esse poder para mudar o rumo da história. A história às vezes muda por causa de necessidades básicas de sobrevivência, fomes, grandes necessidades que o homem sofre. Nós estamos vendo isso no continente africano hoje. A história sendo mudada por causa da questão de sobrevivência, fome, a ameaça da epidemia da AIDS e assim por diante. Conquistas de territórios e áreas de interesse nacional. Povos não se contentam com o espaço de chão que Deus permitiu, que aqui, esse aqui é para o Iraque, esse aqui é para os Estados Unidos, esse aqui é para o Brasil. Então ficam contentes com esse pedaço de chão aí e curtem à vontade, mas não vai lá invadir o vizinho. Cada pessoa é história em ação. Você, meu irmão, eu, tem um papel muito importante para a gente fazer na nossa vida, no nosso círculo de influência, seja em casa, seja na igreja local, seja na vizinhança, seja lá na faculdade, seja onde for, você, eu, estamos fazendo história hoje e agora. E você pode mudar a história moderna, cada um fazendo a sua parte. Agora, dispensações têm tudo a ver com o tempo. Com o tempo. Como é que as horas, os dias, os meses e os anos vão formando um calendário de eventos envolvendo eventos passados, eventos presentes e eventos futuros. E dispensações é o estudo bíblico de como que esses eventos marcantes na história têm alterado e têm influenciado na história do homem. Então, vamos virar a nossa Bíblia rapidinho para Efésios. Em Efésios 3, versos 1 a 13, nós temos nesse trecho várias palavras. São palavras traduzidas do grego e os tradutores foram, às vezes, felizes na escolha da palavra adequada em português, às vezes não. E eu vou dizer, é pior ainda na língua inglesa. Mas no português nós temos várias palavras nesse trecho. Efésios 3, versículos 1 a 13. Diz assim, é a primeira vez que aparece a palavra dispensação na Bíblia portuguesa. Por essa razão, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da o quê? Dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Eu estou enfatizando aqui as palavras-chave. Dispensação, mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender com discernimento o mistério de Cristo, o qual em outras gerações, esse termo outras gerações, em outras épocas, em outras eras históricas,
não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, isto quer dizer que antes de Paulo, esses mistérios, estes conhecimentos eram desconhecidos aos filhos dos homens, mas como agora enfatizando agora quer dizer no sentido presente, quando ele escreveu aos Efésios, foi revelado, o verbo revelar, aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, indicando a origem, a fonte de informação que veio da parte de Deus para a igreja através de revelação divina, porque o cristianismo verdadeiro bíblico é a única religião baseada em revelação divina, meus irmãos. Não é história, é revelação que veio da parte de Deus para a igreja, através dos apóstolos e dos profetas, no Espírito, quer dizer que foi o Espírito Santo que revelou esses conhecimentos a esses homens. E versículo 6 diz, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministros, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar, agora presta atenção aqui, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Nosso tempo está esgotado e eu quero só dizer o seguinte para finalizar essa meditação bastante curta e resumida. Eu vou passar para vocês depois da aula este pequeno mapa, esse desenho, e eu gostaria que vocês estudem isso em casa, e se tiver, vai ter perguntas, tragam para a gente procurar esclarecer. Existe, eu creio, assim, 7 dispensações diferentes e 4 civilizações diferentes. E durante esse curso nós vamos desenvolver essas matérias, vamos entrar em detalhes e explicar os pormenores destes conhecimentos aos irmãos. Tudo bem? Vamos terminar a oração?